O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum destes pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum destes pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor. Podemos sentar e vamos pedir que o Espírito Santo de Deus nos dê a graça do entendimento, da sabedoria, da ciência, para que essa palavra possa entrar em nossos corações, transformar nossas vidas e nos fazer cada vez mais parecidos com Jesus e a cada dia buscar essa santidade de Deus em nossas vidas. Amém? Amém. Olha que interessante a leitura de hoje. Eu vou começar com o Evangelho. Jesus, por onde passava, sempre rodeado de gente, certamente uma pequena ou grande multidão seguindo Jesus, né? E Jesus via que ali estava o pai, estava a mãe, estavam as crianças, ali todos eles tentando se ajeitar para buscar um lugarzinho para começar depois a ouvir Jesus. Eles estavam ali para ouvir Jesus, as explicações de Jesus, né? E Jesus também já tinha uma experiência. Nós estamos aí no capítulo 18. No capítulo 13, a gente já viu, já refletimos anteriormente, que Jesus conta as parábolas do reino de Deus, explicando o que é esse reino de Deus. O joio, o trigo, o grão de mostarda, o semeador, enfim, várias palavras, falando desse reino de Deus e deixando cada vez mais no coração das pessoas esse gostinho pelo reino de Deus, que as pessoas desejassem esse reino de Deus. E aí os discípulos também, puxa, Jesus só fala desse reino de Deus para lá, reino de Deus para cá, deve ser algo muito bonito. E aí Jesus também percebe que os discípulos, entre eles, estavam começando a disputar pequenas posições nesse reino. Eles entendiam que fosse hierarquia, quem vai ocupar que cargos nesse reino, é o reino de Deus, Jesus é o rei, né? E aí Jesus começou a perceber que eles estavam até discutindo entre si, brigando entre si por algumas posições, alguns cargos, alguns títulos, alguns encargos. E aí Jesus, quando começa a pregação, alguém pergunta, dos discípulos: quem é mais importante? Quem é mais importante no reino, no teu reino? E aí Jesus vê aquela movimentação, e Jesus muda totalmente o foco a partir de agora. Ele pega uma criança e coloca no meio deles e diz: quem não se fizer pequeno como esta criança, no céu não
vai entrar. Quem não receber um desses pequeninos, no céu não vai entrar. Então isso muda completamente a cabecinha, a mentalidade dos discípulos. O que eles estavam buscando? Status, poder, maior glória, maior fama, maior importância, e Jesus muda. Agora, a partir de agora, o critério é outro. Tem que se fazer pequeno, tem que se fazer como criança, simples, humilde, senão não vai nem sequer chegar perto das portas do reino de Deus. Essa é a primeira ideia que Jesus nos ensina hoje, nos tornarmos como crianças, na simplicidade, na dependência dos pais, assim que as crianças são, mas acima de tudo pequeno, humilde. O segundo pensamento que Jesus nos dá hoje: cuidado para não escandalizar esses pequeninos. Por quê? Deus lá do céu pode mandar o quê? Os seus anjos estão vendo a cada momento, cada atitude. Então, cuidado com as nossas atitudes, que Deus está ordenando, que os anjos do céu estão tomando conta. Deus vê. O que está por trás disso tudo é Deus vê. Então não adianta você querer fazer coisas mirabolantes, enfim, e se você esquecer do dia a dia, das pessoas que estão ali contigo, convivendo contigo, os pequeninos, que precisam do teu cuidado, do teu carinho, do teu afeto. Se você não fizer isso, Deus manda os seus anjos que estão tomando conta, e os anjos veem tudo isso, portanto Deus sabe. Terceiro pensamento que Deus nos dá hoje, para a gente entender essa leitura: em lugar de ficar preocupado com fama, com glória, com status, com poder, com se aparecer, enfim, vão cuidar e resgatar aqueles que estão perdidos. Vão buscar lugar. Não, eu vou me preocupar comigo. Eu vou me preocupar comigo, com a minha posição. Não quero nem saber do outro. Jesus completa o terceiro pensamento: haverá mais alegria com uma ovelhinha que está lá perdida e vai ser resgatada, do que aquelas 99 que estão lá no aprisco. Ou seja, vão atrás dos pequenos. Vão atrás dos pequenos, esses sim que merecem toda a nossa ação, todo o nosso cuidado. Então Jesus hoje nos ensina, meu amado irmão, minha amada irmã, que a gente tem que mudar o critério. Tem que mudar o critério, se preocupar com o outro. Se preocupar com o outro que está lá calejado, que está sofrendo, que está abandonado, que está deprimido, que está triste, que está abatido. Jesus nos ensina que a gente deve sair de si, muito mais do que ficar preocupado com as coisas externas, superficiais e aparentes. A gente tem que se preocupar com quem está lá, com os pequenos. Esses sim precisam do nosso cuidado, da nossa ação, do nosso carinho. E talvez seja essa a minha missão, a sua missão no dia de hoje, de resgatar, de ir ao encontro. Nós ouvimos domingo o evangelho, onde Pedro, com medo aparentemente de um fantasma que estava na sua frente, e era o próprio Jesus: se é o Senhor, permita-me que eu caminhe sobre as águas. Vem, Pedro. E aí Pedro começou a caminhar, em um certo momento começou a sentir medo, ou a autossuficiência começou a chegar e começou a afundar. Ele parou de olhar para Jesus, ele tirou os olhos de Jesus. Quando a gente tira os olhos de Jesus, há um grande perigo de nos afundarmos. Quando a gente tira os olhos de Jesus, a gente começa a se afundar. E o evangelho de hoje complementa aquilo que nós celebramos domingo. A gente não pode tirar os olhos de Jesus, porque senão a gente se afunda. E tirar os olhos de Jesus significa olhar os pequenos, ir ao encontro daquele que está precisando de mim. Hoje Deus é maravilhoso. Deus, Ele apronta conosco. Ele testa a nossa caridade, Ele testa o meu amor, o seu amor. Ele vai colocar pessoas hoje ao teu lado, que talvez precise de um atendimento, de um carinho, de um afeto, de cuidados. Um pequenino, cuidado, hein? Se você despreza, primeiro os anjos estão vendo. Se você despreza, você não está usando daquilo que Jesus está ensinando. Quem se faz pequeno e cuida de um pequeno, esse sim merece entrar no reino de Deus. Amém? Coloque a mãozinha no teu coração. Coloque a mãozinha no teu coração e vamos, com essa leitura, vamos pedir a Deus essa capacidade. Vamos rezar com essa leitura.
Senhor Deus de infinita bondade e misericórdia, hoje nós estamos aqui, Senhor. Hoje o Senhor permite que a gente tenha acesso a essas leituras, Ezequiel, o profeta da esperança, o profeta da vida nova, o profeta da transformação. Hoje nós aprendemos, Jesus. Hoje nós aprendemos, Jesus, que o Senhor nos pede que a gente tem que ter um coração simples, humilde como os pequenos. Que a gente tem que tomar conta, que a gente tem que ir ao encontro, Jesus, daqueles que mais padecem, daqueles que mais sofrem, daqueles que mais precisam da Tua graça, da Tua caridade, do Teu amor. Quantas vezes, Senhor, nos perdemos no orgulho, quantas vezes, Senhor, nos perdemos na vaidade, quantas vezes nos perdemos nas aparências, queremos ser importante para as pessoas, queremos aparentar sermos importantes para as pessoas, queremos buscar status, fama e glória. E o Jesus hoje nos ensina que o mais importante é tornar um coração pequeno, humilde, simples. Dê-nos essa graça, Senhor, hoje, nós te pedimos. Dê-nos um coração de humildade, dê-nos um coração pequeno, para nos tornarmos grandes aos teus olhos, Jesus. É isso que a gente pede hoje, é isso que eu peço para mim, e você pede para Jesus também agora. Jesus, eu quero ser simples, me dê o dom da humildade, Jesus. Tira esse orgulho da minha vida, tira essa arrogância da minha vida, tira essa cegueira que me impede de ver o outro, de ver a necessidade do outro, pensando só em mim, nas minhas coisas, nos meus desejos, nas minhas necessidades, nos meus interesses. Dê-me a graça hoje de ser sensível, Senhor, de ser sensível e ir ao encontro, principalmente daquele que mais precisa. E dê um coração de criança, simples, humilde, singelo e acima de tudo, Senhor, acima de tudo, com o coração simples que me faz sentir necessidade da Tua presença, do Teu amor a cada dia. Obrigado, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.